Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais uma quinta-feira para meditarmos na palavra do nosso Deus, esta palavra viva, eficaz, que tem abençoado as nossas vidas, tem firmado os nossos passos nos caminhos de Deus. Nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade. E nós queremos começar esse momento dando continuidade na leitura do Salmo 119, que nós temos feito às quintas-feiras, e hoje nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 32. Se você desejar nos acompanhar na leitura, Salmo 119 é um salmo que fala sobre a excelência da lei divina. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 32. Nós agradecemos a Deus pela presença de nossos irmãos, Leaci, Elisange, Ruth, nossa irmã Glorinha, Guilmar, Célia. Que Deus abençoe as nossas irmãs, nossos irmãos, Ana Cláudia, também conosco nesta noite. Salmo 119, do versículo 25 ao versículo 25 ao versículo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos, faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Irmãos, nós estamos aqui para mais uma vez meditarmos na lei divina. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus esteja preparando os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender espiritualmente a palavra do Senhor. E é claro, o maior desafio, por isso precisamos orar, pedir a misericórdia de Deus. O maior desafio é colocar em prática essa palavra que nós temos estudado. Vamos orar, vamos buscar a orientação divina, o quebrantamento, e que seja um momento especial para as nossas vidas. Oremos. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade em que estaremos estudando a tua lei, a tua palavra, os teus mandamentos, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, ó Pai, recebe a nossa gratidão, nosso louvor, por esse privilégio que nós temos de estarmos diante do Senhor e diante da Tua verdade. E agora também, Pai, rogamos que o Senhor esteja preparando, ó Pai, a nossa alma, para que possamos compreender a Tua voz. Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos dar continuidade. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Abra sua Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses. Nós temos estudado essa carta que tem nos abençoado profundamente. Irmãos, quantas lições valiosas nós temos extraído dessa carta de Paulo aos Filipenses. É sempre importante a gente estar
fazendo uma recapitulação daquilo que já estudamos, até para que esteja mais fixo em nossa mente, em nosso coração. Nós vimos que no capítulo 1, Paulo, ele ora pela igreja, ele saúda aquela igreja. Também no capítulo 1, Paulo faz uma reflexão sobre a sua prisão e ele agradece a Deus porque a sua prisão deu a ele a oportunidade de pregar o evangelho, como também a sua prisão serviu como motivação para que a igreja estivesse pregando o evangelho com autoridade, com unção e com intrepidez. Nós também temos visto, irmãos, que nessa carta nós temos alguns versículos importantes, bem conhecidos, né? Primeiro, capítulo 1, verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É importante a gente reprisar aqui esses versículos, fazer uma recapitulação para que isso fique na nossa mente. Então, sempre quando você ouvir esse versículo, você já sabe que esse versículo está lá na carta de Paulo aos Filipenses. Então, nós temos aí esse versículo importante, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 21. Outro versículo importante, verso 27 do capítulo 1, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Esse versículo também é muito importante. Outro versículo muito importante, irmãos, que está inserido nesta carta, capítulo 1, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Esse versículo também é muito importante. Então, foi-nos dada a graça de não apenas de sermos salvos pelo Senhor, mas também de podermos sofrer por Ele. Olha só, irmãos, é uma graça podermos sofrer por Cristo Jesus. Nós também trabalhamos o capítulo 2. No capítulo 2, nós vimos que Paulo ele exortou aquela igreja quanto ao serviço humilde. É uma carta que fala muito sobre o nosso serviço. Vimos que Paulo encorajou aquela igreja à unidade da fé. Também encorajou aquela igreja no que diz respeito ao serviço uns aos outros. Vimos também que no capítulo 2, Paulo ele nos dá o maior exemplo de serviço humilde, isto é, Jesus Cristo, capítulo 2, versículo do 5 ao versículo 11. Então, nosso maior exemplo de serviço humilde, sacrificial, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua própria vida, morreu na cruz para que hoje nós estivéssemos aqui na presença dele. Vimos também no capítulo 2, do verso 12 ao verso 15, uma exortação quanto a vivermos como luz ao mundo, e isso está em sintonia com o Sermão do Monte: vós sois o sal da terra, luz do mundo. Nós trabalhamos semana passada o capítulo 3, aqui uma exortação quanto aos opositores do Evangelho. Então, semana passada nós vimos aqui quem são os opositores do Evangelho e qual caminho nós devemos tomar. Nós vimos que um dos opositores que o capítulo 3 nos apresenta, um dos opositores é o legalismo, que aqui ele era representado através dos judaizantes. Então, legalismo é aquele pensamento que ensina o seguinte, né? Nós somos justificados pela obediência à palavra de Deus. E isso, irmãos, é completamente contrário ao Evangelho de Cristo. Nós somos justificados pela graça, pela fé em Cristo Jesus, pela obra redentora de Cristo. O mérito está nele. Ninguém pode ser justificado pela observância da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei
perfeitamente. Por isso Jesus veio, cumpriu a lei perfeitamente e através do mérito dele, da graça dele, nós somos justificados diante de Deus. Então, longe de nós esse caminho, o caminho do legalismo. Eu vou ser salvo porque eu sou bom, porque eu cumpro a lei. Ninguém pode cumprir a lei perfeitamente. E essa visão é opositora ao evangelho de Cristo. Por quê, irmãos? Porque essa visão, ela esvazia a obra redentora que Cristo fez na cruz. Então, se eu posso ser salvo pelo meu mérito, por que Jesus morreu por mim? Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, as obras não são a causa da nossa salvação, mas, na verdade, as obras são consequência, porque nós fomos salvos para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós vimos isso. E é claro que isso vai nos levar ao outro opositor do evangelho, que Paulo aqui, ele vai nos exortar quanto também a esse opositor ao evangelho. Nós vimos isso a partir do verso 17 do capítulo 3. Quem é esse outro opositor? Esse outro opositor, na verdade, é o antinomista, isto é, aquela pessoa que entende o seguinte: já que eu sou salvo, já que eu sou salva, então eu não preciso obedecer à lei, eu não preciso obedecer os mandamentos. Antinomista, isto é, contra a lei. Então nós vimos também, irmãos, é claro que nós não somos salvos pela observância da lei, mas aquele que é salvo, ele vai cumprir a lei, ele vai procurar obedecer a lei, porque a lei é boa. Nós sabemos que a verdade de Deus é maravilhosa. Quando nós obedecemos a verdade de Deus, isso gera em nosso coração, gera em nossa vida paz, alegria, porque nós estamos em sintonia com a vontade do Senhor. Então, esse outro grupo que está aqui registrado do versículo 17 ao versículo 20, então esse grupo é o grupo dos libertinos, né? Os antinomistas são libertinos, porque eles rejeitam a observância da lei. Eles acham que podem viver de qualquer forma a vida cristã deles. Mas a palavra aqui é clara. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então as pessoas que têm esse tipo de visão, de mentalidade, aqui na palavra do Senhor, elas são denominadas inimigas da cruz de Cristo. Porque Cristo, quando morreu, morreu para nos dar a vida eterna, mas também morreu para nos dar uma vida nova aqui na terra. Uma vida de conformidade com o evangelho dele, com a pureza dele, a santidade dele, registrada nos mandamentos do Senhor. E hoje nós vamos aí começar a estudar o capítulo 4. Queridos irmãos, esse capítulo 4, nós temos aqui lições preciosas. Nós temos aqui uma coleção de exortações do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, que são importantíssimas para o nosso crescimento espiritual, para uma vida abençoada na presença do Senhor Jesus. Então, desde já eu queria dizer a você o seguinte: você, meu irmão, minha irmã, nós vamos começar a fazer essa leitura do capítulo 4 e peça a Deus aí em teu coração que Deus esteja falando à tua alma,
e que realmente você possa compreender essas lições preciosas e que você possa colocar em prática na sua vida. Então vamos adentrar o capítulo 4. E o capítulo 4 começa assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Olha só, Paulo começa esse capítulo dizendo que nós precisamos permanecer firmes no Senhor. E o que nos faz permanecer firmes no Senhor? Notem que o capítulo 4, verso 1, começa com essa conjunção, portanto. Essa conjunção, ela está ligando o texto anterior a esse texto agora. Então, quando Paulo diz assim, portanto, meus irmãos amados, portanto, isto é, assim, e é claro que nós vamos ser levados ao que ele falou anteriormente. Verso 20 do capítulo 3. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar assim todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria, coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. É lindo, irmãos, porque o que nos faz permanecer firmes no Senhor, com certeza, acima de tudo, é olhar para o próprio Senhor Jesus, é olhar para a sua glória, é olhar para a eternidade, aquilo que de mais precioso Jesus tem a nos dar. Então, de alguma forma, Paulo está dizendo o seguinte: o que vai nos manter firmes aqui na terra será a nossa visão de que o que nos aguarda, com certeza vai valer a pena. Aliás, irmãos, é muito importante também nós entendermos que a eternidade, os céus, essa realidade que nos aguarda, isso é uma joia preciosa acima de tudo. Por quê? Não é simplesmente porque eu estando nos céus não estarei no inferno. Mas acima de tudo, porque quando se fala em céu, se fala em estar na presença de Jesus. É estar com Jesus. Sim, nós vamos experimentar coisas maravilhosas na eternidade, na Nova Jerusalém. Coisas tremendas que nós nem podemos conhecer plenamente. Quando João ele recebeu o Apocalipse das mãos de Jesus, nós temos ali um vislumbre do que será a eternidade. Mas nós não temos como compreender plenamente só quando nós chegarmos lá. Mas é importante, queridos, que na eternidade, acima de tudo, a eternidade vai ser uma bênção, uma maravilha, porque nós vamos viver plenamente com Jesus. Nós vamos viver plenamente, eternamente com Jesus. Então, quando Paulo começa o capítulo 4, verso 1, ele usa essa conjunção, portanto. Então, ele está ligando o capítulo 4, verso 1, quando ele exorta a igreja a permanecer firme. Então, ele está ligando ao contexto anterior do capítulo 3. E quais são os temas aqui anteriores? Quais são os temas trabalhados que nós já lemos aqui nos versos 20 e 21? Ele vai falar da nossa pátria
isto é, da cidade celeste, ele vai falar da vinda do Senhor, ele vai falar da transformação de nossos corpos. Receberemos um corpo incorruptível. Então, na verdade, irmãos, a eternidade é o esteio para a nossa firmeza cristã. Nós vamos enfrentar grandes vendavais nesta vida. Esta vida é dura, é limitada. Nesse mundo, vocês vão passar por aflições. Mas um dia nós vamos estar na eternidade, com Cristo. Por isso, não importa o que passemos aqui, por mais que sejamos aqui maltratados, perseguidos, caluniados, desprezados, nos aguarda a eternidade com Cristo, com o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nos motiva, é isso que nos fortalece. Por isso que Paulo, nessa mesma carta, ele diz: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou com o Senhor, isso que importa, isso que importa. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. A alegria de Paulo é estar na presença do Senhor, seja aqui em sua caminhada, em seu ministério, em sua vocação, seja na eternidade, quando ele há de receber a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Então, no capítulo 4, nós começamos com essa palavra que fomenta fé, esperança, ânimo na nossa vida. Mas vamos lá, as demais exortações do capítulo 4, Paulo está terminando essa carta e nós temos aqui várias exortações, várias lições. Primeira lição está aí do verso 2, está aí nos versos 2 e 3. Versos 2 e 3. A palavra diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo está terminando esta carta e agora ele tem que tratar uma situação. Duas irmãs estavam em conflito e Paulo, ele exorta essas irmãs, que essas irmãs precisam voltar a se relacionar de uma forma que alegre o coração do Senhor. Então, é a primeira exortação aqui desse capítulo 4, exortação à unidade. Nós não podemos, como igreja, nós não podemos permitir que o inimigo de nossas almas toque na nossa comunhão, toque na nossa unidade. Porque vida cristã, queridos irmãos, nós sabemos disso. Vida cristã é comunhão, é relacionamento. A essência da fé cristã é relacionamento. Amar a Deus e amar o nosso semelhante. Por isso nós não podemos permitir que nada, ninguém, nenhuma situação, nenhuma circunstância esteja maculando a nossa unidade, a nossa comunhão. Todo cristão precisa ser um arauto. Todo cristão precisa ser uma atalaia, a vigiar, para que nada e ninguém esteja afetando, causando prejuízo à nossa vida de comunhão. Irmãos, esse assunto é tão sério que Paulo faz questão de inserir essa situação aqui em sua carta. Então, esse conflito entre Evódia e Sintique
não era uma coisa banal aos olhos do apóstolo de Cristo. Era algo muito preocupante. Paulo sabia, inspirado por Jesus, que uma igreja que não vive relacionamentos saudáveis, relacionamentos pautados no amor ágape, no perdão, na compaixão, na solidariedade, na paciência, uma igreja que não esteja pautada em relacionamentos saudáveis, uma igreja assim, ela não pode ser uma igreja eficiente. Ela não pode ser uma igreja eficiente. Se nós queremos ter uma igreja eficiente, se nós queremos ter uma igreja que realmente faça toda a diferença, nós precisamos zelar pela unidade. Nós precisamos zelar pela comunhão. Nós precisamos zelar por relacionamentos saudáveis. Saudáveis. E Paulo aqui, inclusive, nos ensina como nós devemos lidar com uma questão como essa. De repente, nós estamos sabendo que irmãos em nossa comunidade estão em conflito. Primeira coisa que Paulo aqui nos ensina, irmãos, é que nós não devemos tomar partido. Paulo não tomou partido. Ele simplesmente diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que permaneçam vivendo em harmonia. Elas precisariam pensar de uma forma que revelasse que verdadeiramente Jesus é o Senhor de suas vidas e não elas mesmas. Então Paulo ele vai trabalhar esse conflito entre duas pessoas na igreja, duas irmãs. Primeiro, ele não toma partido. Ele exorta as duas. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Por mais, irmãos, que de repente nós possamos ter afinidades com determinados irmãos, se esses irmãos em algum momento estejam em conflito com outros, nós não podemos tomar partido. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós precisamos zelar para que a unidade seja estabelecida. Nós precisamos amar a todos. Então Paulo ele vai exortar aquelas duas irmãs. E aqui ele já nos ensina como nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar paz àquelas vidas que estão em conflito. Não podemos tomar partido, mas nós devemos ser instrumentos para levar reconciliação. Então Paulo exorta essas duas irmãs que estavam em conflito. Ele exorta essas duas irmãs a pensarem concordemente no Senhor. Elas deveriam pensar concordamente no Senhor. Elas deveriam pensar concordemente no Senhor, isto é, elas deveriam ter como prioridade na vida delas o Evangelho de Cristo, os propósitos de Cristo. É claro, irmãos, que nós temos as nossas diferenças. Nem sempre nós vamos gostar das mesmas coisas, pensar da mesma forma. Mas quando Paulo diz aqui que elas deveriam pensar concordemente no Senhor, Paulo está dizendo aqui que elas deveriam, acima de tudo, priorizar o Evangelho de Cristo, o querer de Cristo na vida delas.
Então, a vontade de Cristo, os propósitos de Cristo precisam estar acima de qualquer coisa em nossas vidas. Esta é a exortação que Paulo faz àquelas duas irmãs. Mas é interessante, irmãos, que também Paulo ele diz aqui no verso 3, a ti, fiel companheiro, ele está pedindo a um irmão da igreja, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Então, irmãos, nós como arautos da paz, nós seremos usados por Deus num momento como esse, numa situação como esta. De repente nós vamos nos ver diante de irmãos que estão vivendo um conflito. Nós não vamos tomar partido, pelo contrário, nós vamos levar a essas pessoas o querer de Deus, nós vamos levar essas pessoas, vamos fazer com que essas pessoas estejam relembrando o compromisso assumido com Jesus de viver o seu evangelho, o evangelho do amor, do perdão, da generosidade, do companheirismo. Então nós devemos ser auxiliares numa questão como essa. E não colocar lenha na fogueira, porque isso é diabólico. Isso é diabólico. Infelizmente, se como cristãos nós não vigiarmos, irmãos, nós podemos tomar partido e colocar lenha na fogueira das contendas. Mas isso é algo diabólico, está repreendido na nossa vida e na vida do corpo de Cristo, a igreja. Então nós somos arautos da paz, precisamos levar a paz do Senhor, devemos levar o amor, a capacidade de perdoar, nós devemos sinalizar para irmãos que estejam vivendo dessa forma, sinalizar para que eles possam novamente olhar para o Evangelho, olhar para as palavras de Jesus, para os propósitos de Jesus, para os mandamentos de Jesus. E Paulo continua dizendo o seguinte, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha só, aquelas duas irmãs estavam sendo instrumentos de Deus para abençoar o trabalho do apóstolo, abençoar a caminhada da igreja. E essa palavra aqui é muito importante, irmãos, porque ela nos exorta no sentido de que nós devemos entender que todos os irmãos na igreja, cada irmão tem a sua importância, tem o seu valor. Então aqui Paulo faz questão de dizer que as duas, elas têm sido instrumentos de Deus. Elas têm sido instrumentos de Deus. Por isso nós não podemos tomar partido. E mais ainda, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, outro irmão, e com os demais cooperadores. Aquelas duas irmãs cooperavam tremendamente no Evangelho. Aquelas duas irmãs eram importantes, aquelas irmãs tinham o seu valor, cada uma diante do Senhor Jesus e diante da igreja. E Paulo diz assim, cujos nomes se encontram no livro da vida. Cujo nome se encontra no livro da vida. Isso aqui é tremendo, irmãos, porque aquelas duas irmãs em conflito, Paulo está dizendo que aquelas duas irmãs, os nomes delas se encontram no livro da vida. Jesus morreu por elas também. E uma grande lição aqui, irmãos, como nós podemos rejeitar alguém que Jesus salvou através do derramamento do seu sangue? Essas palavras não estão aqui por acaso.
Quando Paulo diz, olha só, cujos nomes se encontram no livro da vida, ele está dizendo justamente isso, tanto a elas quanto a toda a igreja. Que se Jesus salvou essas irmãs, se Jesus salvou essas vidas, quem somos nós? Quem somos nós para rejeitar? Quem somos nós para julgar, condenar? Pelo contrário, nós precisamos ser suporte. Aliás, é triste, né, irmãos? É triste quando, de repente, se percebe isso na igreja. Não estou falando, quando eu falo aqui igreja, eu não estou citando igreja A, B ou C. Igreja, eu estou aqui falando de uma forma generalizada. É terrível quando acontece isso na igreja, quando de repente nós não abraçamos alguém. Não abraçamos alguém. Quando nós deixamos de amar alguém na igreja, quando nós deixamos de ter compaixão com alguém na igreja, quando nós deixamos de ter paciência com alguém na igreja, nós estamos deixando de abençoar essas pessoas que Deus tem abençoado, pessoas que Jesus derramou seu sangue por elas. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Quando de repente eu rejeito um irmão, eu estou rejeitando alguém que Jesus derramou seu sangue por ela. Por essa pessoa ou por esse irmão. Ou por essa irmã. Isso não é sério, irmãos. Por isso, realmente o que nos cabe é o amor. O que nos cabe é a compaixão, o que nos cabe é a misericórdia, a paciência. Nós vamos amar os nossos irmãos, porque esses irmãos foram salvos por Jesus Cristo. E se Jesus salvou essas vidas, se Jesus tem amado essas vidas, se Jesus tem perdoado essas vidas, quem sou eu para não amar? Para não aceitar, para não perdoar? Se Jesus tem tido paciência com essas vidas, como tem comigo também, quem sou eu para não ter paciência? Isso é muito importante. Por isso, essa frase não está aqui por acaso, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, a primeira exortação que nós encontramos aqui no capítulo 4, é a exortação à unidade. Vamos ser arautos, vamos ser sentinelas da unidade da igreja, da comunhão da igreja, que nós possamos ser instrumentos para levar reconciliação àqueles irmãos que de repente possam se ver num conflito. Nós não vamos, de forma nenhuma, nós não vamos jogar lenha na fogueira das contendas, nós não vamos tomar partido, porque aquelas duas pessoas, elas pertencem ao Senhor Jesus, os nomes delas estão escritos no livro da vida. Amém, irmãos? Nós não fazemos acepção de pessoas. Assim como Deus nos ama, assim como o Senhor Jesus ama toda a igreja, nós também precisamos amar. Nós não podemos discriminar ninguém, nós não podemos ser preconceituosos com ninguém. Aliás, se de repente há em nosso coração algum preconceito em relação a alguém, em relação a um irmão, a uma irmã, nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, perdão e libertação quanto a isso. Nós precisamos olhar dentro dos olhos de todos na igreja, Então essa é a primeira exortação de Paulo aqui no capítulo 4. Então vamos preservar a unidade, vamos preservar a comunhão, vamos cuidar da nossa unidade, vamos cuidar da nossa comunhão.
Segunda exortação, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então aqui mais uma exortação do Senhor, nós precisamos como cristãos, nós precisamos estar sempre alegres na presença do Senhor. Quando eu falo, irmãos, quando nós falamos em estarmos sempre alegres, como Paulo está aqui ensinando, alegrai-vos sempre no Senhor, isso não quer dizer que nós não vamos ter os nossos momentos de tristeza. Não é isso. Aqui, Paulo está dizendo o seguinte, que a nossa alegria, essa alegria é a alegria da salvação. Independente das circunstâncias, eu sou um salvo. Jesus me ama, o meu Deus me ama. Essa é a minha alegria. Essa é a minha alegria. Agora, é claro, nós vamos enfrentar momentos de tristeza, de dor. Mas essas circunstâncias difíceis não podem apagar a nossa alegria da salvação, a alegria de estarmos em Cristo, a alegria de sabermos que nós pertencemos a Jesus e que Ele está conosco a cada momento de nossa vida. A cada momento. Então agora nós temos essa exortação por parte do apóstolo Paulo, muito mais do que por parte do apóstolo Paulo, nós temos essa exortação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar sempre alegres nele. Nós temos aqui, irmãos, um imperativo. Isso não é uma opção para a vida de um cristão, não. O cristão precisa estar sempre assim, tomado pela alegria, pelo júbilo divino, que é resultado de nossa comunhão com Jesus. Se nós estamos em comunhão com Jesus, nós temos alegria, a alegria de pertencermos a Ele. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ela é a nossa força, a alegria do Senhor, como diz lá em Neemias. Mas também Paulo vai nos ensinar aqui que essa alegria, ela realiza coisas tremendas na nossa vida, na nossa carreira cristã. A alegria em Cristo, por exemplo, nos conduz à moderação, como está aqui no verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quando nós somos tomados pela alegria da salvação, a alegria de estarmos em Cristo, de pertencermos a Ele. Essa é a nossa maior alegria. A nossa maior alegria é Jesus. É Jesus. Quando realmente nós somos tomados por essa alegria vai nos conduzir à moderação. Essa palavra aqui, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Essa palavra moderação aqui, ela denota generosidade, bondade, paciência. Essa moderação aqui, ela tem a ideia aqui é essa: bondade, generosidade, paciência. Nós que somos tomados pela alegria da salvação, a alegria de estarmos em Cristo, nós cultivamos uma vida moderada, uma vida generosa. Nós somos exortados a superar as ofensas. Nós não podemos deixar o nosso coração azedar, o nosso coração ser tomado pela raiz de amargura. E é claro que esse versículo está em sintonia com a terceira das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, alguém que seja tomado pela alegria da salvação, a alegria de estar em Deus, na pessoa de Cristo, uma pessoa assim, ela vive de bem com a vida. E ela não permite, em nome de Jesus, no poder de Jesus, que nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhuma ofensa esteja azedando o seu coração,
fazendo com que cresça alguma raiz de amargura na sua vida. Isso aqui é lindo, irmãos. Então a alegria de estarmos em Cristo nos conduz a uma vida de moderação, uma vida de generosidade, de bondade, de paciência. Alguém que seja tomado pela alegria da salvação não paga o mal com o mal. Como Paulo diz lá na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 3, verso 3, ali ele falando sobre a liderança, ele diz que uma pessoa que realmente é chamada por Cristo, uma pessoa que nasce de novo, essa pessoa se torna inimiga de contendas. Inimiga de contendas. Então, moderação aqui tem essa... Moderação aqui tem esse entendimento. A ideia aqui de uma pessoa moderada, uma pessoa generosa, bondosa, paciente, que supera as ofensas, supera essas circunstâncias que muitas vezes nós nos vemos diante delas. E é lindo, irmãos, porque Paulo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor está perto. Perto aqui, tanto no sentido lá de Mateus 28, 20, quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Então, perto aqui no sentido de que nós estamos na presença de Jesus, Ele está conosco justamente para nos fortalecer a alma, para que nós possamos lidar com as circunstâncias difíceis da vida, sim, de uma forma abençoada, de uma forma espiritual. Sempre movidos pelo amor, pelo perdão, pela compaixão, pela generosidade, pela paciência, essas virtudes do reino. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos com tantas coisas nesta vida, no que diz respeito à nossa vida espiritual. Nós nos preocupamos com tantas coisas, mas deixamos essas virtudes imprescindíveis, a nossa vocação, na periferia da nossa vida espiritual. E elas não são coisas periféricas, são coisas essenciais à nossa carreira cristã, porque nós estamos falando aqui de amor. Tudo isso é amor. Ter uma vida moderada, uma vida generosa, uma vida que esteja acima das ofensas. Hoje tem tanta gente melindrosa, né? Tem tanta gente melindrosa na igreja, qualquer coisa que fala já é motivo para se ver ofendida ou ofendido. Um cristão maduro não perde tempo com isso. De repente, se o irmão machucou, se o irmão ofendeu, perdoa e a vida continua. Existem pessoas, irmãos, na igreja que carregam mágoas há anos, mas estão lá de domingo a domingo, estão lá adorando, louvando, estão lá dizendo que amam a Deus, amam a Cristo, amam a palavra, mas como? Como? Nós não podemos nos deixar vencer pela ofensa alheia. Nós devemos entregar nas mãos de Deus. Bem-aventurados os mansos. Uma pessoa mansa é uma pessoa que não se deixa azedar por dentro diante das ofensas. Quando a sua vida é prejudicada, não se deixa levar por isso, perdoe, segue em frente. Segue em frente. Perto o Senhor está o Senhor. Então, perto está no Senhor no sentido de Mateus 28, 20, em que Jesus diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas também no sentido escatológico, da segunda vinda. Então, notem, irmãos, que Paulo está sempre nos exortando quanto a isso, quanto a nós olharmos para a eternidade, sim,
Quando nós olhamos para a eternidade, nós nos sentimos fortalecidos. Por quê? Porque não importa o que possamos perder aqui nessa vida, não importa. Não importa. Porque eu tenho tudo. Eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho a eternidade. A eternidade. Como nós podemos comparar a eternidade com o nosso breve tempo aqui nessa terra? Não é um tempo difícil. Nossa vida aqui não é fácil. Irmãos, cada palavra que está na Bíblia tem a sua função, tem a sua finalidade, cada expressão, cada frase. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vocês não podem permitir que nada roube a alegria da salvação. Só o que pode roubar a alegria da salvação é o pecado, como está lá no Salmo 51. Quando Davi fala, restitui-me a alegria da salvação, então eu vou ensinar os transgressores a tua lei. O que rouba a nossa alegria da salvação é o pecado. Mas nós não podemos permitir em nome de Jesus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Em outras palavras, seja o vosso amor. Seja o vosso amor conhecido de todos os homens. Porque uma pessoa moderada, uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, é uma pessoa que revela o amor. Porque tudo isso é amor. Tudo isso é amor. E aí Paulo ele faz questão de dizer o seguinte, perto está o Senhor. Então, perto está o Senhor no sentido da promessa de Jesus que estaria conosco, e justamente para nos fortalecer, para vivermos o amor nessas várias dimensões, como também perto está o Senhor no sentido que está perto à sua volta. Um dia Ele vai voltar para nos levar para a eternidade. Vai valer a pena. Meu irmão, minha irmã, todos nós que estamos em nossa carreira cristã, todos nós que estamos nessa caminhada, nessa peregrinação, a nossa motivação está em Cristo. Ele está conosco, nos ajudando, nos aperfeiçoando. E um dia Ele vai voltar para nos levar para a eternidade. Aleluia! Vai valer a pena. Vai valer a pena. Perto está o Senhor. Nós vamos orar. Baixe a sua fronte. Semana que vem nós vamos continuar estudando essa carta. Então hoje nós trabalhamos essas duas exortações do apóstolo Paulo. Como igreja nós precisamos zelar pela nossa unidade, nós precisamos zelar pela nossa comunhão, nós devemos ser arautos da paz, nós devemos ser instrumentos de Deus para levar reconciliação àqueles que estão em conflito. Longe de nós colocarmos lenha na fogueira das contendas, dos conflitos, e devemos amar a todos, Deus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer, devemos amar a todos, não podemos ser preconceituosos, mas também nós somos exortados a nos alegrarmos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, a nossa alegria está no Senhor, independente das circunstâncias. E aqueles que estão em Cristo são tomados pelo amor de Cristo. Por isso, o amor de Cristo vai ser reconhecido em nossas vidas. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, seja a vossa generosidade, a vossa bondade, a vossa paciência para com o semelhante, seja reconhecida diante dos homens, porque perto está o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso enfrentar humilhações, posso enfrentar desprezo,
posso enfrentar tudo. E vou continuar trilhando o caminho do amor, o caminho do perdão, da compaixão, o caminho da paciência. Vou continuar sendo um instrumento de Deus para dar suporte aos meus irmãos. Suportai-vos uns aos outros. Vamos dar suporte. Vamos ser instrumentos. Vamos orar, queridos. Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude a viver essas lições preciosas, preciosas. A palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa. Quando eu estava estudando esse texto, irmãos, tinha hora que eu ficava arrepiado de ver cada lição, cada ensinamento. E ao mesmo tempo, nos vemos assim, pedindo a misericórdia de Deus. Pedindo a misericórdia de Deus, porque nós queremos viver essa palavra. Não é fácil. Sem Ele, impossível. Sem a unção dEle, sem o mover dEle, impossível. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos fortaleça para vivermos a sua palavra. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor, ó Pai, colocou diante de nós as tuas verdades. Nos ajude, Pai, a colocar em prática essas verdades. Nos ajude. Somos desafiados a cada dia a vivermos firmes no Senhor. Somos desafiados a cada dia a sermos zelosos para com a nossa comunhão, para com a unidade da igreja, amando a todos, levando paz, levando reconciliação. Leve reconciliação, meu irmão, aos corações. Não faça acepção de pessoas. Ame a todos, porque não podemos deixar de amar aqueles que Jesus ama. Nós não podemos deixar de aceitar, de abraçar aqueles que Jesus tem abraçado, aceitou e morreu por eles também. Ah, Senhor, nos ajude, Senhor, a vivermos alegres no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. A nossa alegria não está em nada aqui nesta vida, nada. Possamos ter coisas boas aqui, mas a nossa alegria está no Senhor. É a alegria de sermos salvos e estarmos na presença de Jesus, o Filho de Deus, na Tua presença, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Isso aí, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Domingo nós estaremos aqui pela manhã às 9h30 e à noite às 19h. Que todos tenham um final de semana abençoado. Vamos continuar olhando para Jesus. Ele é a nossa luz, Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Nele podemos viver essa palavra e podemos viver para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.